Oi, gente, continuando o vídeo anterior, eu falei aqui, dei um breve resumo sobre uma parábola que Jesus se refere. Ela é muito conhecida, mas a gente nunca teve essa percepção que se tratava do jejum, que é vinho novo em odres velhos. Vai lá nesse primeiro vídeo que eu compartilho tudo sobre o jejum, mas esse segundo vídeo eu quero falar os 3 principais tipos de jejuns e quero também falar aqui alguns propósitos, alguns objetivos pelos quais você pode fazer o jejum, como se preparar para eles e também algumas dicas valiosas sobre como se preparar para o jejum, tá bom? Então fica nesse vídeo e bora lá, vamos lá começar. Antes, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vá lá no meu Instagram, @anacarolina.grosso. Por lá eu não compartilho tantas coisas, né, como por aqui, que dá para ter um conteúdo mais extenso, mas por lá a gente pode ficar mais próximos. E aí por lá vocês podem me mandar uma mensagem, a gente pode orar, a gente pode conversar, você pode me explicar alguns problemas, eu posso explicar algumas coisas que você tem dúvida, tá bom? Então vai lá no meu Instagram. E por aqui, então vamos continuar com esse vídeo. Eu vou explicar para vocês 3 tipos de jejuns, então, para começar esse vídeo. O primeiro tipo de jejum é o jejum parcial, e onde ele está lá na Bíblia. Se você quiser abrir aí, eu vou só citar aqui para vocês que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, que é o jejum que Jesus fez antes de começar o seu ministério, que foi de 40 dias. Acredita-se que foi parcial, né? Que fala na palavra que ele não comeu, né? Então acredita-se que ele bebeu água. Então ele ficou aí 40 dias sem se alimentar de comidas sólidas, né? E só bebeu água por 40 dias. Tem o jejum também total. Qual é a referência? Está em Esther, capítulo 4, versículo 15, que foi quando Esther convocou todo o povo de Israel para jejuar por, se não me engano, por 3 dias, porque o povo ali estava com uma ameaça de serem exterminados, de serem todos mortos, e Esther ali convocou um jejum total para que ela pudesse entrar na presença do rei, e o rei estendeu o cetro sobre ela, né, e ouviu o que ela tinha a dizer. Então Esther antes convocou toda a nação de Israel para jejuar por 3 dias. E também tem jejuns de alimentos específicos, que está em Daniel, capítulo 10, versículo 2 a 3, que é o jejum muito conhecido, que é o jejum de Daniel, que é o jejum onde ele só se alimenta por 21 dias de frutas, legumes e verduras, né? Então a gente entende aí que é um jejum onde a pessoa seleciona tipos de alimentos ou deixa tipos de alimentos e faz aí por um tempo, por um propósito. E aí eu quero compartilhar aqui para vocês que antes de vocês jejuarem, vocês precisam preparar aqui, ó, a sua mente. E antes de você se programar para você jejuar, programa a sua mente, se organiza, programa a sua alimentação. As pessoas acham assim que antes de começar o jejum tem que comer muito, porque vai começar o jejum, e na verdade o que acontece é que depois, quando você para de repente e você começa o seu jejum, você vai sentir, vai ser muito sacrificial, porque o seu corpo ali vai estar acostumado com aquela ingestão de alimento, com aquela caloria, e de repente vai frear. Então prepare-se, se organize e vai diminuindo a sua alimentação e vai se alimentando de forma mais saudável, para que quando você começar o seu jejum, você esteja mais preparado, o seu corpo esteja mais condicionado. E aí eu conheço pessoas, eu vou dar um exemplo de um jejum que foi da moça até que eu me inspiro nela. Ela faz um jejum de 40 dias, o exemplo dela, eu vou seguir falando aqui para vocês. Ela faz uma janela de jejum de 1 hora só comendo e o restante jejuando. Então 1 hora só do dia ela come, e ela fala que ela deixa para jejuar e fazer a janela dela 6 horas da tarde ela come, e 7 horas da noite ela para de comer. Se vocês notarem uma diferença, eu tive que trocar de celular porque minha memória simplesmente mas vou continuar aqui esse vídeo. E aí, eu quero falar para vocês que antes de vocês definirem o objetivo do jejum, eu quero falar aqui algumas coisas para vocês. Os objetivos, eles podem ser mais de um. Você pode querer por crescimento espiritual, para você ser ativada nos dons. E quanto mais extenso e maior for o seu jejum, mais sacrificial ser o seu jejum, você pode pedir mais coisas. E aí é uma questão muito grande, né, sobre quem jejua, posso compartilhar para outras pessoas que estão jejuando? E aí uma dica eu acho muito interessante você compartilhar com as pessoas próximas, né?
com as pessoas ali da sua casa, da sua família e com colegas de trabalho, se você ali trabalhar no ambiente ter as pessoas. Então é interessante contar para essas pessoas, porque algumas vezes elas vão te oferecer alimentos e se você mentir falando assim, eu não quero, não tô com vontade, não quero, muito obrigada, eu não tô com fome, né? Então você vai estar dando brecha para mentira, você tá dando uma legalidade ainda para Satanás, né? Então é melhor você contar para as pessoas próximas do que você mentir que você não quer porque não está com fome, não está com vontade. Eu acredito que o que não pode é se vangloriar, né? Dizendo que você está jejuando aí para se vangloriar para as pessoas, mas para você avisar os outros, né? Deixar os outros mais conscientes e para de alguma forma não ser uma falta de respeito, né? Para as outras pessoas. Tem pessoas que são assim, oferecem e se você não pega, não prova, não come, acha que é falta de respeito, né? Mas então acho que é interessante nesses casos. Antes de você começar o seu jejum, você precisa fazer uma oração, entregando o seu jejum, falando o seu propósito, o seu objetivo. Você entrega a forma como você vai jejuar, né? O tipo de jejum que você vai fazer, por quanto tempo, e definir tudo isso na sua oração com Deus antes de começar o jejum. E depois de você orar para começar, durante o jejum é muito importante você ter práticas espirituais, porque não adianta nada você jejuar e você continuar assistindo Netflix, não orar, não ler a palavra, não alimentar o seu espírito. Então, enquanto você está jejuando, você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa assistir pregações, precisa ouvir louvores, precisa ler a palavra, orar, você precisa ter práticas espirituais, devocional, qualquer coisa. Você precisa fazer, dar ênfase às práticas espirituais durante o horário do seu jejum. E depois você ora para finalizar o jejum. E aí eu quero dizer sobre algumas perguntas que vocês podem se fazer, tirando aqui algumas perguntas, algumas dúvidas sobre trabalho. O jejum você pode trabalhar normalmente durante o horário do seu trabalho. Só tem alguns jejuns específicos, que tem um jejum que chama de Yom Kippur, que Deus fala que você não pode trabalhar. Então, nesse você não pode. Mas qualquer outro jejum, por qualquer outro propósito, você pode trabalhar. Só se lembre de você sempre, nos seus horários que você puder, alimentar o seu espírito. Contar para as pessoas que você está jejuando? Sim, eu já comentei aqui, né? Tirei essa dúvida para vocês, que vocês podem sim contar as pessoas próximas, só não pode ficar ali se vangloriando o que está fazendo, mas é interessante sim você contar para sua família, seus amigos de trabalho. Hora dormida conta? Essa é uma dúvida muito frequente. Sim, ela conta, porque mesmo você dormindo, você não está se alimentando. Então, esse é o jejum, você não se alimenta. É lógico que você não pode começar um jejum à meia-noite e finalizar às 6, porque não conta. Mas se você, por exemplo, começar às 6 horas da tarde e você vai até o outro dia, aí você vai contar, né? Ou dependendo, assim, se for 24 horas, você vai contar com as horas que você está dormindo. E aí uma dica, para quem não jejua, comece jejuando pouco e vai progredindo, né? Tem pessoas que não conseguem, às vezes, ficar 6 horas se alimentar, né? Comece um jejum de 4, de 6, mas o mais interessante é você começar um jejum começando a partir das 6 horas da tarde e vai até o outro dia. E aí depois você vai diminuindo, né? 5, 4, 3, 2, 1. Hoje eu tenho feito a partir da 1 hora. A partir da 1 hora, semanalmente eu faço o jejum. Uma dúvida muito frequente é sobre relação sexual. O que a palavra diz? Eu vou citar aqui um versículo para vocês eu vou ler aqui o versículo que fica em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Ele fala que o corpo do homem e da mulher não pertence mais a ele mesmo, mas pertence ao cônjuge, porque quando eles se casam e têm a relação, eles se tornam uma só pessoa. Então, a mulher não é responsável pelo seu próprio corpo, assim como o homem não é pelo seu próprio corpo. Então, se o cônjuge ele tem vontade de ter relação sexual com o outro, ele não pode negar porque está de jejum, porque ele é um só corpo. Então, não tem essa relação, né, com o jejum, porque é uma outra uma relação sexual que envolve ali com o seu cônjuge, que é um corpo só com você. A palavra diz também que o casal pode entrar em comum acordo para não praticar, mas que não ceda, que não tem umas versões que falam para não passar de 3 dias, né, para que Satanás, o inimigo, né, não venha agir
no casamento de vocês. Não deem espaço para Satanás, né? Então, não é interessante fazer votos de relações sexuais. Bom, e algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês se arrume melhor, né? Se arrume, não fique... Às vezes, quando a gente jejua, a gente fica um pouco... dá aquela brancura no rosto, a gente fica pálido, abatido. Então, se arrume, gente, lave o rosto, penteie, arrume seu cabelo, coloque uma roupa bonita, escove os dentes e passe maquiagem se você for uma mulher. Se arrume, não deixe de se arrumar, é muito importante, é uma dica muito valiosa até para você se sentir melhor. Um ponto muito interessante é falar que muitas pessoas notam isso e de fato é verdade. Quando você jejua, você tem as suas emoções mais afloradas, porque o seu corpo, você está treinando, você está forjando ele, porque você não está dando, você está privando a alimentação para o seu corpo, você está privando combustível para o seu corpo. Então ele de alguma forma ele vai responder e às vezes você pode ficar mais nervoso, mais irritado, mais sem paciência. Mas tudo isso é para cooperar, para forjar os dons do Espírito Santo em você. E o maior fruto que é forjado em você no jejum é o domínio próprio. Porque a tua mente, o teu espírito decide fazer o jejum e o teu corpo simplesmente tem que obedecer. E mesmo que você fique irritado, com fome, que vai te dar fome, você não, eu vou sacrificar o meu corpo. O meu corpo tem que entender que eu tô alimentando o espírito e não ele. E aí você vai ser forjado, né? Uma oportunidade para forjar ali o teu corpo para você ganhar mais domínio próprio. E vai transbordar em você os frutos, né? Porque quando você está jejuando, você está alimentando o espírito e você está sacrificando o corpo e dando espaço para ser forjado em você, né? Tudo vai dar oportunidade de você ali ser paciente, porque você vai estar impaciente, então você vai ter a oportunidade de ser paciente, de ter domínio próprio, então vai forjar em você os frutos do Espírito Santo. E o ponto principal é se arrume e não murmure, porque foi você que escolheu praticar o jejum, foi você, não murmure. Deus, assim, ele não gosta, você fez o propósito com Deus. E outra coisa, gente, se você faz o propósito com Deus, não quebra, não seja essa pessoa que faz e fica quebrando o jejum sempre. Não faça isso, porque não vai ter sentido você jejuar. Antes você entender o seu momento e não jejuar do que você ficar quebrando sempre os propósitos que você faz com Deus. Na palavra, eu só não tenho direito à referência, mas se eu lembrar, vou deixar na descrição do vídeo, da palavra está escrito. Se você faz um propósito com Deus, você tem a intenção de cumpri-lo, para que não quebre, para que Deus não se desagrade, né? Então, cumpra os jejuns que você estabeleceu, se arrume, não murmure e tenha em mente que você está jejuando, né, para que você receba a sua bênção. E, gente, os benefícios que o jejum traz na sua vida, eles são muito recompensadores. Então, o jejum, ele é viciante, porque sempre você vai estar alimentando mais de Deus e o próprio Espírito em você vai querer mais do Espírito, então vai te gerar mais sede, mais fome, mais vontade de viver coisas com Deus, experiências com Deus, vai te ativar, vai te crescer espiritualmente. Então, não deixe essa prática espiritual de lado. Jejue pela sua vida, por tudo, gente, por todos os propósitos que você tem em mente. Faça um jejum, tá bom? E eu deixei no vídeo passado também muitas dúvidas que vocês podem ter, então vai correndo lá no vídeo passado. Se você ficou com alguma dúvida nesse, procura lá também que pode estar a sua dúvida. E se eu não esclarecer aqui, vá no meu Instagram, @anacarolina.grosso, tá? Que eu posso ajudar aí vocês, eu posso orar por vocês. E é isso, eu me coloco à disposição, né? Para orar, para ajudá-los e tudo mais, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!